Quando o homem correu em direção ao local, os guardas já haviam bloqueado o acesso, e aquela era uma fortificação militar subterrânea, e a entrada não era permitida a qualquer pessoa. E aproveitando um instante de distração dos soldados fechando o portão, o homem conseguiu se infiltrar e o abrigo agora estava em completo tumulto, e todos corriam de um lado para o outro. E ele visualizou uma informação alarmante em um monitor de um míssil com potencial nuclear. Havia sido disparado de um submarino, e o alvo era o território principal brasileiro. E restavam apenas 25 minutos até a chegada do artefato, e os soldados logo planejaram deter o projétil. E foi nesse momento que o general se deu conta de que não havia nenhum operador de sonar no centro de comando. E enquanto todos se entreolhavam confusos, o homem se apresentou e estava escalado para integrar a tripulação de um submarino de propulsão atômica em uma missão. Mas havia sido retirado da lista no último instante. E o padrão de frequência exibido no computador lhe parecia estranhamente conhecido. E após consultarem os registros, o submarino foi identificado como uma antiga embarcação desativada. E o general instruiu o submarino nuclear a adotar o modo de silêncio total. E uma vez em silêncio absoluto, até mesmo eles eram incapazes de rastrear a própria embarcação. E nesse momento crucial depositaram todas as suas esperanças no míssil interceptador, e a contagem regressiva teve início e todos seguravam a respiração. Mas a tentativa de interceptação falhou, e enquanto a moral de todos estava baixa, o homem notou algo incomum em relação ao peso do míssil. E na verdade tratava-se de uma ogiva totalmente vazia, e o general compreendeu que um erro grave havia sido cometido, mas a ordem de revide com armamento atômico já havia sido transmitida para o submarino, e era exatamente o que ele mais temia. E de repente o presidente ligou e descobriram que o submarino fora apreendido por um grupo extremista, e tudo se tornou claro de que a organização havia utilizado uma ogiva vazia para coagir o Brasil a lançar um ataque nuclear, e o país havia caído na armadilha. E o general informou o presidente sobre a situação do submarino nuclear deles, que ordenou que o parassem a qualquer custo. Mas como deter uma embarcação que já estava em silêncio total? E todos os olhares se voltaram mais uma vez para o homem, e a única alternativa era usar outra embarcação convencional para encontrar o submarino nuclear. E aquele homem era o único capaz de reconhecer a sua assinatura acústica específica.